todos. Uma satisfação estar aqui na minha casa, na nossa casa, depois de algum tempo, afastado das exposições doutrinárias das sextas-feiras. É muito bom, é muito reconfortante a gente estar aqui novamente exercendo essa atividade que efetivamente é aquela que mais me agrada enquanto trabalhador espírita, né? É estar aqui conversando com as pessoas, trocando algumas ideias, compartilhando o pouco conhecimento que temos, discutindo, debatendo a doutrina espírita, para que nós possamos aprimorar o nosso entendimento sobre tantas questões que essa doutrina abrange, para que nós aos poucos vamos então formando uma consciência ampliada do trabalhador, do adepto da doutrina espírita. Isso é muito importante e eu gosto muito de fazer isso dentro das minhas limitações. Sempre que é possível eu o faço. O assunto que nós traz hoje aqui é esse: as penas futuras, uma visão espírita. Foi originado de uma provocação, vamos dizer assim, dos amigos lá do Centro Espírita Amor, Fraternidade, Auxílio e Fraternidade, perdão, olha, esqueci o nome da carteira. O Garay e a Marineda, que durante o mês de abril eles fizeram uma programação especial focada no livro O Céu e o Inferno, uma vez que esta obra de Kardec, uma das obras da codificação espírita, ela completou os 150 anos do seu lançamento no mês de abril, agora de 2015. Então, em função disso, eu fui convidado para participar e, dentre os assuntos, me sobrou este aqui, foi que eu escolhi, achei um assunto mais adequado. E hoje, então, nós vamos discorrer sobre esse tema que eu já abordei lá em Juí. Então, a gente, para começar, eu gostaria de explicar para vocês o que essa imagem está fazendo aqui. O que ela está fazendo aí. Essa imagem, ela é uma imagem do teto da capela da igreja São Peregrino, que fica lá no centro de Caxias do Sul. Talvez alguns de vocês conheçam, né? É uma igreja belíssima por dentro. Eu estive lá agora em fevereiro, no casamento de uma sobrinha minha, e eu fiquei assim, muito impressionado com as pinturas todas, e principalmente com essa aqui, que depois eu descobri que a técnica é afresco, né? Eu não sei exatamente o que é, mas é o nome. É um afresco do pintor Aldo Locatelli, tá? Que está lá no teto dessa igreja. E eu tirei uma foto com o meu celular, não ficou boa, mas depois procurando na internet eu achei essa outra imagem, essa outra reprodução, que é muito melhor e que permite que nós façamos a introdução para o assunto desta noite. Porque o que nós entendemos, o que se entende tradicionalmente, né, por céu, por inferno? Qual é o entendimento que você tem? Então, essa imagem, ela reflete muito bem esse pensamento que foi sendo incutido no nosso imaginário, né, na nossa crença, foi sendo introjetado ao longo de séculos e séculos de dominação e de influência da Igreja Católica, principalmente no mundo ocidental. Isso já vamos aí há 2000 anos praticamente. Então, vejam essa imagem que está lá no teto da igreja. Vocês vão notar que lá em cima, ó, nós temos aqui a figura do Mestre Jesus, certo? Ladeado aqui por João Batista, ó, lá à direita, não sei se está claro aí, mas eu vou descrever. Lá à sua esquerda, na direita aqui da imagem, temos Moisés com as tábuas da lei. Aqui mais abaixo tem algum grande nome da igreja que eu não identifico. E vejam, lá em cima tem os anjinhos, ó, tocando as trombetas na direção do alto, na direção da luz que se modelar. Até parece aquela música do Raul Seixas, né? E vejam, se nós formos descer aqui, ó, olhem só a imagem como ela é bonita, né? É radiosa, vamos dizer assim, lá para aquele lado de cima. O que é lá em cima?
O que é lá para cima? O O céu, né? Lá para cima é o céu. Nos sugere aquela figura daquele Deus, aquele velhinho de barba branca, aquela figura antropomórfica, a forma de Deus, não é? Sentado numa poltrona, num trono maravilhoso, né? E as almas salvas ao seu lado, né? A serem felizes por toda a eternidade, certo? Já pensou? Feliz por toda a eternidade, sentado lá, contemplando, né? Aquela eternidade por toda a eternidade. Que coisa meio chata, gente. Vamos ser sinceros, né? Mas essa é a imagem que nos foi passada ao longo dos séculos. É assim que nós nos acostumamos a pensar. Aí, vocês vejam, do meio da pintura para baixo, olha aqui, a coisa aqui já começa a pretear o olho da gateada, como os gaúchos, né? O negócio já começa a ficar mais escuro. Olha aqui o arcanjo aqui, ó, de espada em punho, certo? E olha as almas dos perdidos, dos fadados da nação do inferno tentando subir. E olha aqui os auxiliares de Satanás, de Lúcifer, olha aqui alguns tridentes, né, com as asas horrorosas e umas garras em vez de pés, aqui empurrando os pobres coitados para baixo, para o escuro, para as profundezas do inferno, né? Então é uma imagem muito forte, é uma obra, realmente uma obra-prima, uma coisa fantástica, né? Muito bem feito, muito bem pintado. E aqui na volta nós temos diversos quadros, ó. Todos eles num tom assim, além de ser escuros, mas são figuras assim, situações de desespero, né? Implorando ali, tentando de uma forma ou de outra a salvação, a possibilidade de ascender em direção à luz. De lá, lá onde os anjos tocam, né? Os seus clarins, de lá virá Deus, para julgar a todos no juízo final. É uma imagem forte, uma imagem marcante, e que serve para que nós entendamos por que isso faz tão parte do nosso entendimento. É difícil, é muito difícil, mesmo para nós que somos espíritas, nós afastarmos isso, afastarmos essa ideia, esse posicionamento geográfico, né, do céu, do inferno, porque nós temos isso no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, não de hoje, não dessa encarnação apenas, mas de vidas e vidas e vidas sucessivas. Então, isso é muito forte ainda em nós. É muito forte mesmo. E volta e meia nós nos pegamos falando, né? No pecadinho assim no fogo do inferno, vai lá para baixo, eu vou para o céu, assim, escapa. Porque a gente tem isso muito forte, muito forte. Mas aí, essa ideia toda, né, dessa estrutura, desse julgamento eterno, dessas penas, ela era tão forte, a ideia do céu e inferno, que a própria Igreja Católica lá, no seu início, num determinado momento, teve que criar um lugar intermediário, né? Porque isso agredia tanto a consciência das pessoas e causava tanto medo, que afinal das contas quase todo mundo, ou todo mundo, entre aspas, é pecador, certo? Ou era, né? E as pessoas, então, 99,9% iam para o inferno, então não tinha salvação, né? Estavam todos condenados à danação eterna. Então, em um determinado momento, foi criado, né, um lugar chamado purgatório, certo? Que é onde as almas ficam lá, tentando uma recuperação, tipo de um estágio, né, reabilitador, para que possam então ascender ao céu, ou então serem condenados à danação eterna e nunca mais voltarem do fogo do inferno. Então isso é muito forte, e fica aquela imagem do Deus que pune, do Deus que condena, né? Do Deus impiedoso, porque ele fica lá em cima por toda a eternidade contemplando o quê? Contemplando o sofrimento daqueles que agem lá no caldeirão do demônio, ou o que seja. Então esse Deus certamente não é um Deus bondoso, não é um Deus generoso, não é um Deus de amor, com certeza não. E esse Deus é que foi, digamos assim, incutido em nós. Essa imagem desse Deus é que foi nos passada durante quase 2000 anos. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus pune? Eu tenho certeza que todos nós ouvimos falar assim, não,
aqui na casa espírita, né? Não, Deus não pune, a gente que se pune. Nós é que provocamos o nosso castigo. Nós é que nos castigamos. Deus não pune. Deus é eterna bondade. Bom, é eterna bondade, mas também é perfeita justiça. E se nós somos punidos, se nós sofremos as consequências, se há uma lei, essa lei tem uma origem. Não é? Então, olha a questão que Kardec coloca lá, ó, no comentário, a questão 962 do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte, ó, que a ideia de que Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam no mesmo plano aos seus olhos, nem de duvidar que eles receberão um dia uma recompensa, o outro o castigo do bem ou do mal que tenham feito. Então, há uma lei. Essa lei é a lei divina. Essa lei provém de Deus. E esta lei é que determina a recompensa ou o castigo. Então, respondendo a pergunta, Deus pune? Deus pune sim. Dentro da necessidade, dentro daquilo que é adequado para o nosso crescimento e desenvolvimento. Mas nós não podemos esquecer que essa lei que nos rege, ela é a lei de Deus, ela é a lei divina, ou natural, como nós também conhecemos. Mas quem que é o culpado, então, nesse caso, para ser punido? Aí Paulo Apóstolo, lá na questão 9 dos Espíritos, ensina que aquele que por uma desatenção, o culpado é aquele que por uma desatenção, por um falso impulso da alma, se aleja, se afasta do objetivo da criação, que consiste no harmonioso culto do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo enviado de Deus, por Jesus Cristo. Então, gente, se nós formos pensar, não precisamos raciocinar muito para pensar que culpados somos todos nós, né? Em maior ou menor grau, mas todos nós imperfeitos que somos, nós em determinados momentos nós nos afastamos dessa senda, dessa rota, e com isso nós incorremos em transgressão da lei divina, e é por isso que nós passamos por dificuldades, por sofrimentos que não são nada mais do que a punição que nos espera, que nos cabe por conta desses equívocos. Qual é o castigo? Pergunta Kardec, e Paulo segue respondendo: a natural consequência derivada desse falso impulso, desse desvio, uma soma de dores necessárias para que se canse de suas deformidades mediante a experimentação do sofrimento. Então, não se trata de dizer assim, que bom que eu estou sofrendo. Quem é que vai gostar de sofrer, gente? Que coisa boa! Só acontece desgraça na minha vida, coisa boa. Não é isso, tá? Não é isso que o Espiritismo ensina, tá? Embora muitas vezes as pessoas tenham esse entendimento. Ah, o espírita gosta de sofrer, mas o cara para gostar de sofrer tem que ter algum problema. Ninguém gosta de sofrer. Isso aí é um desvio psicológico, psiquiátrico, alguma coisa assim. Mas o que nós entendemos na casa espírita? O que nós aprendemos a ver, a enxergar, além do sofrimento em si? É que se há sofrimento, ele tem uma causa. Né? E se esse sofrimento que nos assola hoje, essa dificuldade, esse problema sério, muitas vezes, ele não tem uma origem nesta existência, já que nós somos homens de bem, todos somos gente boa, né? Evidentemente que ele terá que ter uma origem em algum outro momento da nossa existência, da nossa trajetória espiritual. Porque se assim não fosse, Deus não seria justo. Deus não seria perfeito. Deus não teria a perfectibilidade que nós sabemos que Ele tem, porque Ele permitiria que uns sofressem mais e outros não sofressem nada, ou sofressem menos. E isso seria uma injustiça, seria um equívoco. Então a reencarnação é a grande chave, né? É o grande elo de ligação que nos ajuda a entender de uma maneira muito clara o porquê do sofrimento. E esse entendimento, isso sim, nos auxilia a conviver melhor com as dificuldades
com as dores que batem à nossa porta. O castigo é o aguilhão que excita a alma por meio da amargura, para que se reforme a si mesma e retorne ao caminho da salvação, continua Paulo. Então, o objeto que se propõe o castigo não é outro que a reabilitação, a libertação ou liberação do escravo. Somos nós, escravos dos nossos erros, dos nossos equívocos. Então, essa questão das penas eternas, elas não sobrevivem a uma análise um pouco mais criteriosa que o Espiritismo nos proporciona. Como é que Deus, na sua infinita justiça e bondade, iria permitir que nós sofrêssemos por toda a eternidade por faltas que cometemos? Evidentemente que não. Ele nos dá a oportunidade. E o sofrimento que nos assola, ele é apenas o adequado, o necessário, no limite justo, perfeito, para que nós possamos nos reabilitar, para que nós possamos voltar para o nosso caminho, para que nós possamos retomar aquela caminhada para a qual nós somos criados, para nós chegarmos à perfeição, para sermos espíritos de luz, espíritos puros, grandes benfeitores, um dia seremos. Então eu, usando um exemplo assim, nosso aqui, no Rio Grande do Sul, um exemplo simples, até simplório eu diria, mas eu acho que serve para retratar bem. Eu vou lembrar dos antigos carreteiros, né, que circulavam muito aqui no nosso estado, principalmente lá para baixo, na região da Campanha, na minha terra, Bagé, aquela região toda lá. Essas carretas eram puxadas por bois, né? E o carreteiro vinha conduzindo 2, 4, 6 juntas de bois e iam puxando aquela carreta pelas coxilhas afora. O carreteiro, ele trazia na sua mão uma lança, né, com uma vara pontiaguda, e quando um boi saía do caminho, quando começava a não querer andar igual aos outros, começava a retardar a marcha dos demais, o que é que o carreteiro fazia? Ele cutucava, não é, a anca daquele boi com aquela vara pontuda. A pergunta: aquele boi, que era um patrimônio do carreteiro, certo? Evidentemente que ele não tinha intenção nenhuma de ferir o animal, de prejudicá-lo. Aquele cutucão era só para ele voltar para o seu caminho, porque se ele ferisse, lá adiante ele teria que se descartar dele, lá adiante ele atrasaria muito mais o caminho. Então apenas uma pequena cutucada para que aquele animalzinho voltasse para o seu caminho. Da mesma forma, nós não podemos pensar, isso aí assim, aparece para uma pequena frasinha de cultura inútil, né? Daí que vem o termo picanha, né? Dessa peça de carne que quem ainda gosta de churrasco, como eu, tanto aprecia. Embora a gente esteja precisando comprar umas 10 vezes aí no Barricopas, né? Ou no cartão quero, tá feia a coisa. Mas cada vez está mais fácil o cara ser vegetariano, né? Se for por esse lado, mas a picanha surge disso, a expressão picanha surge disso, né? Da picada que o carreteiro dava naquela parte do boi ali, justamente onde está a picanha, essa carne não. Tá, cultura inútil, parênteses fechado, voltamos ao nosso sofrimento de todos os dias. Então assim, gente, então da mesma forma, é uma comparação rústica, é lógico, mas da mesma forma, por que Deus nos faria sofrer por toda a eternidade? Se Ele deseja que nós cresçamos, se Ele deseja que nós evoluamos, se Ele deseja que nós sejamos melhores, que nós superemos as nossas imperfeições, então evidentemente que o sofrimento que nos bate à porta é na justa medida, é exatamente o adequado, o necessário, não mais do que isso, não menos do que isso. Isso também nos consola, porque nos permite entender certas coisas, né? Nos permite racionalizar, muitas vezes, momentos de muita dificuldade pelos quais nós passamos na nossa vida. E todos nós passamos, mais cedo ou mais tarde, a gente se depara com algumas situações de muito sofrimento. O céu e o inferno,
essa obra de Kardec, ela, uma das suas partes, tem esse título aqui, o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que tem esse Código Penal. 33 itens. Evidentemente que eu não vou aqui cansá-los dessa forma, né? Eu não vou começar aqui, não é uma aula de direito penal nem nada, nem eu teria condições de fazer isso. Não vou aqui repassar esses 33 itens de forma alguma. Porém, eu peguei a parte introdutória, que é, digamos, a base para depois, para que nós possamos conversar, para que nós possamos debater algumas coisas aqui. Então veja, lá diz que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que ele não se libertou durante a vida corpórea. Então o que acontece, gente? Quando nós desencarnamos, nós viemos para cá com uma missão, nós viemos para cá com uma programação reencarnatória, nós viemos para cá para crescer e melhorar, certo? Muito bem. Mas, quando nós reencarnamos, nós temos, já sabemos, né, o esquecimento da vida passada, porque senão era uma barbada, né, fazer uma prova sabendo decorar o resultado, o gabarito, né? Aí todo mundo passa, certo? Aí é uma facilidade muito grande, né? Nós temos o esquecimento e, evidentemente, que temos o nosso livre-arbítrio. E trazemos conosco toda aquela bagagem espiritual que adquirimos durante vidas e vidas, durante reencarnações e reencarnações. Coisas boas e coisas ruins, não é? Virtudes e vícios. E assim, reencarnando, mesmo com toda aquela boa vontade, que aquela intenção toda que nós tivemos lá no plano espiritual, não, agora eu vou me regenerar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou resgatar meus débitos passados. A gente chega aqui, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a liberdade de escolher. E muitas vezes nós não escolhemos o caminho certo, nós não tomamos as atitudes corretas, né? Nós nos desviamos da senda do progresso e da evolução. E às vezes essas reencarnações são um fracasso, né? E a gente desencarna, né? Todos nós desencarnamos, certo? E aí a gente chega lá do outro lado e todos esses erros, todos esses equívocos cometidos numa reencarnação mal sucedida, a consciência nossa se amplia, né? A gente passa para o plano espiritual, nos livramos do corpo físico e quase que automaticamente a nossa consciência se amplia. E toda a carga daqueles erros que nós cometemos aqui, do mal que nós fizemos, ela vem para nós, espíritos encarnados, em forma de desequilíbrio. Vocês vão lembrar do André Luiz lá no filme, na cena inicial do filme, né? Ele chafurdando ali naquela lama do umbral, naquela zona trevosa, aquilo ali fruto das consequência dos seus atos quando encarnado. Tanto que nós sabemos que ele foi citado como um suicida inconsciente. E ele disse, o espírito que o auxilia, mas eu não sou suicida. Mas ele abreviou a sua vida por conta do desregramento, não é? Por conta do mau uso que fez do seu corpo físico. Então era um suicida sim, não um suicida consciente, como nós o conhecemos, mas um suicida inconsciente, pelo mal que causou a si mesmo. Então é isso, a pessoa desencarna nessas condições. E essa fase, esse tempo de desequilíbrio, se ocorrer, quando ocorre, ele dura mais ou menos tempo de acordo com o merecimento que nós temos. Vocês vejam, vocês vão lembrar, quem viu o filme, quem leu o livro, mais ainda, que André Luiz, quem intercedeu por ele, uma paciente, né? Que ele sempre atendia de graça, porque a sua secretária lá pedia, mas ele atendia com má vontade, só que a pessoa não sabia, e era muito agradecida a ele, e o colocava nas suas preces todos os dias. E por conta dessa intercessão, ele foi auxiliado, antes talvez do que merecesse, quem sabe, né? Ou do que teria pelas suas próprias condições. Em função disso, que ele foi tirado do umbral, que começou toda a história maravilhosa que nós conhecemos, do André Luiz desencarnado. Então, o estado que a gente vai estar, gente, ao desencarnar, é inerente ao grau
da depuração ou das imperfeições. Do que nós levamos daqui? Qual foi o resultado dessa nossa passagem aqui? O que nós fizemos de bom ou de ruim? Ao desencarnar, é isso que vai pesar. É isso que vai nos permitir estarmos bem, né, equilibrados ou relativamente equilibrados, nós sermos recebidos e acolhidos pelos benfeitores espirituais, ou que vai fazer com que nós derivemos para algumas zonas nada nobres, né, nada lisonjeiras, condizentes com a nossa condição espiritual ao desencarnar. Esse seria o céu, esse seria o inferno na visão espírita. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja a fonte de ventura. Então é a lei divina, é o Código Penal. Todo o bem gera benefício, gera mérito. Todo o mal gera malefício. Tudo vai lá na continha do débito e crédito. Tudo que nós fizermos, de bom ou de mal. Tudo. Nada escapa. É aquela história, não cai uma folha de uma árvore sem que essa seja a vontade do meu Pai. A soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. É bem justo isso aí, né? Como a dos gozos é proporcional à soma das boas qualidades. Então tudo vai estar de acordo com o que nós fizemos de ruim ou de ruim, de bom ou de mal, de bem ou não. O sofrimento, ele é inerente à imperfeição. Assim também a felicidade tem a ver com o quê? Com a perfeição, com o melhoramento espiritual. A alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Então, gente, aqui é uma coisa importante. Nós temos que entender que fisicamente, como nós aprendemos, o céu e o inferno não existem. Nós, ao desencarnarmos, levamos junto conosco o nosso céu ou o nosso inferno, pela nossa condição de equilíbrio ou desequilíbrio. O que há? Ao desencarnar, nós estamos nessa situação. Aí, mas como é que o André Luiz estava lá no umbral, naquela zona terrível? O que acontece é que a lei de atração, ela se faz valer, é uma outra lei divino-natural. Então, as pessoas ao desencarnar naturalmente, elas se atraem de acordo com as energias, com as vibrações que elas emitem. E quem desencarna nessa condição de desequilíbrio, como desencarnou o André Luiz, automaticamente vai se aproximar de outros espíritos que estão nessa mesma condição. E ninguém construiu o umbral, certo? Não tem uma terra aqui em todo o nosso planeta que é o umbral, que é uma região umbralina ou outra qualquer. Não. Essa região, ela é produto justamente da energia, da vibração negativa das pessoas que desencarnam e que acabam plasmando por conta dessa negatividade, dessa energia, dessa reunião de espíritos sofredores nesses lugares. Elas acabam plasmando um lugar condizente com a sua condição de desequilíbrio, com a sua condição espiritual decadente naquele momento. Então é assim o tal umbral, que poderíamos dizer que é o inferno, mas é o inferno produzido pela mente dos espíritos encarnados, e não que seja um lugar lá, né, como aquele lá embaixo, lá no fundo, lá nas profundezas, para onde são levadas as almas danadas. Não, não é isso, tá? É produto do pensamento. O dia que nosso planeta, o dia que a nossa terrinha, o dia que a comunidade de espíritos encarnados aqui não produzir mais esse tipo de pensamento e, em consequência, esse tipo de fluido negativo, essa energia mental deletéria, nós não teremos mais localidades espirituais como essa. Nós teremos, evidentemente, recantos bem melhores, como é o nosso lar, por exemplo, onde André Luiz foi levado depois. Então é importante que a gente entenda isso. É uma coisa, às vezes, um pouco complexa, né?
Mas é isso, é muito importante. Os recantos, né, que existem no plano espiritual, eles são recantos produzidos pela energia mental das pessoas que ali se agrupam. Eles são o resultado disso. Não há, então, necessidade de um lugar circunscrito para que nós sejamos castigados ou para que nós sejamos premiados. O céu e o inferno. Mas e a lei de Talião? Aquela lei do tempo de Moisés, mais antiga ainda que Moisés, aquela que nos fala do olho por olho, dente por dente, né? Aquela que quando a gente acessa as redes sociais, vê muita gente pregando aí para criminosos e coisa parecida, coisa que me deixa assim muitas vezes chocado. Começa que as pessoas conseguem ir para uma rede social, para o Facebook da vida, e escrever tantas barbaridades, mas as pessoas escrevem, não é? Elas se mostram muito nesses ambientes virtuais. Coisas assim que realmente, por vezes, chocam, né? Porque a gente fica pensando, mas o que é que diferencia essa pessoa que está dizendo que tem que cortar, que tem que fazer coisas piores, daquela pessoa que fez isso? O que diferencia? Será que não é só a oportunidade? Às vezes eu penso isso, sabe? É uma coisa que me preocupa bastante. Mas enfim, essa lei, olho por olho, dente por dente, ela existe ou não existe? Fica uma coisa um pouco assim, até meio incoerente eu perguntar isso. Parece, mas não é bem isso. Olha só, lá está na questão 764, a lei do livro dos Espíritos, a lei de Talião é a justiça de Deus, e ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa lei, porque sois castigados por onde haveis pecado, nesta vida ou em outra. Claro que essa linguagem aqui, se não me engano, é do Espírito Paulo Apóstolo, agora me faltou aqui o autor, é uma linguagem ainda carregada, evidentemente com um santo, entre aspas, ligado à igreja, né? Ele tem essa linguagem assim, mas ele nos explica muito bem o que seja. Mas e aí eu volto a perguntar, mas então é olho por olho? É dente por dente? Quer dizer que se eu matar alguém, se eu assassinar alguém, eu vou ter que ser assassinado numa outra existência? Se eu levei alguém à ruína, eu vou ter que ser arruinado numa outra existência? Se eu trair, eu vou ter que ser traído? É assim que funciona? Vocês já pensaram que se nós, que se fosse assim que as coisas funcionassem, nós viraríamos numa espiral sem fim de ódio e de ressentimento, não é? Porque se eu assassinei alguém, eu vou ter que ser assassinado por esse outro alguém. Eu me comprometi lá atrás, esse outro meu pretenso futuro assassino vai se comprometer aqui. E aí, sucessivamente, nós vamos ter uma espiral de ódio, não é? Que não vai terminar nunca. Isso não é lógico. Isso nem é lógico e nem faz parte daquilo que nós entendemos como uma bondade divina. Evidentemente que isso aí tem que ter uma saída, tem que ter um fim, né? Esse ciclo, em determinado momento, ele tem que ser quebrado. E é para isso, e é nesse sentido, que Deus nos oferece sempre as oportunidades de recuperação, de melhoramento. Porque se fosse assim, não teria saída, né? A humanidade estava perdida para toda a eternidade, porque ia ser um círculo vicioso que não terminaria nunca mais. Então a diferença entre o educar e o punir, não é? Voltando lá ao carreteiro, né? Aquela cutucadinha de leve, tá? Para a gente voltar para o caminho, e não aquela punição, tipo assim, dar uma paulada na cabeça do boi, certo? É uma coisa muito diferente da outra. Então, essa diferença é que nós temos que entender, e sob essa ótica, sim, que a lei de Talião, ela se cumpre na nossa vida, na nossa existência. A lei, ela pode ser flexibilizada, porque o seu objetivo é sempre educar e nunca punir, simplesmente. Se a criatura já aprendeu a lição, reparou o seu erro, está exercendo o amor, não mais precisa continuar sofrendo, mas é evidente, não é? Se eu já estou reformado, né? Já sei que errei, já me mudei, já me transformei, já sou outra pessoa, sou melhor, vejo as pessoas com outros olhos,
faço o bem, faço a caridade, né? Sou um bom cidadão, sou um bom pai de família. Por que é que eu tenho que continuar sofrendo? Então, se houve transformação, se houve melhora, se houve progresso, evidentemente que terá que haver o prêmio. A recompensa, o que é? É o alívio do sofrimento, é a minoração da dor. Nós, para resgatar os débitos ante a lei divina, nós passamos por 3 fases. Tá? A primeira é o arrependimento. Arrependimento sincero, um entendimento muito claro de que nós erramos, de que nós nos equivocamos. Isso acontece lá no plano espiritual, né? A gente se encarna, a gente se dá conta do que fez e a gente sente um arrependimento profundo. Alguns sentem, outros não, né? Essa é a primeira fase, vamos dizer assim, a primeira parte desse resgate. Depois nós temos a expiação. Não tem jeito, nós vamos ter que reencarnar, né? E expiar aquele mal que nós fizemos. Isso nós só podemos conseguir aqui, no plano físico. Tá? Nós podemos nos esforçar, nós podemos trabalhar, no plano espiritual nós podemos nos preparar melhor, mas nós teremos que voltar ao plano físico, reencarnados, para podermos expiar nossas faltas. E aí eu quero aproveitar e fazer um pequeno parênteses para voltar a falar de André Luiz. Nós temos assim a impressão, né, que André Luiz é um espírito elevado, um espírito puro, um espírito, digamos assim, ao nível de Emmanuel, o benfeitor e inventor de Chico Xavier. Mas isso é um equívoco, porque nós sabemos que nas condições em que André Luiz desencarnou, ele estava muito comprometido, né? Ele falhou bastante na sua reencarnação anterior. Evidentemente que ao desencarnar e após recobrar a consciência e dar-se conta do que tinha acontecido, ele recuperou-se, né? Se arrependeu profundamente e ainda por cima nos prestou um grande trabalho, né? Nos legando todas as obras que ele ditou para o Chico Xavier, evidentemente. Mas André Luiz terá, se já não ocorreu isso, eu não sei, que reencarnar e expiar as suas faltas relativas à reencarnação anterior, como qualquer um de nós. Em melhores condições, certamente, do que anteriormente. Mas ele terá que reencarnar e terá que expiar, por conta de todos esses regramentos que ele teve na sua última reencarnação, né? E por conta do suicídio involuntário ou inconsciente de que ele foi o participante, causador. Então a expiação. E aí depois nós temos, num outro momento, a reparação. Ou seja, nós nos arrependemos, nós reencarnamos, nós passamos pela essa fase da expiação, da dor, do sofrimento necessárias. Muito bem, mas eu ainda estou em débito com aquele irmão que eu prejudiquei. E num determinado momento, ele vai cruzar a minha caminhada, para que eu possa então reparar aquela falta. Aí esse irmão poderá surgir, esse irmão prejudicado no ano passado, poderá surgir para a gente, quem sabe, como um filho problemático, não é? Com um amigo difícil, com o mesmo desafeto, como alguém que cruza no nosso caminho para que nós o ajudemos de uma forma ou de outra, não é? Então isso aí nós temos que entender, que é a terceira, é a última fase, é depois nós temos passado por essas duas outras anteriores. Isso faz parte da nossa reparação no âmbito da lei divina. Mas o arrependimento, o que acontece? Ele suaviza as dores da expiação. Ele nos dá esperanças e prepara o caminho da reabilitação. Foi o que aconteceu com o André, né? Com certeza ele reencarnou, se já reencarnou ou não sei, em condições melhores do que na reencarnação anterior, por conta de todo o trabalho, de toda a preparação, né? De todo o merecimento, sim, que ele angariou lá no plano espiritual.
Com certeza ele chegou com valores melhores, né? Melhores condições para reparar, para expiar aquilo que tinha ocorrido lá na outra existência. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer momento, se tardar, o culpado superar por mais tempo. Como ele tem, ele desencarna e continua com o coração endurecido, né? E passa às vezes séculos no plano espiritual, e às vezes as mediúnicas estão aí para provar isso, com aquele ódio, com aquele rancor, com aquele desequilíbrio, muitas vezes exacerbado, durante milênios. A pessoa carrega aquilo, ela leva adiante, ela vive só aquilo, ela não consegue sair dessa espiral de loucura, de demência, ela não consegue. E ela sofre. E ela sofre as consequências. E, claro, o livre-arbítrio de cada um, ninguém vai obrigar ninguém a se arrepender. A pessoa tem o seu tempo. E um dia isso acontece. Porque a lei divina ela se cumpre. E o nosso destino é a evolução e o crescimento. Então um dia, aquele aguilhão lá do tropeiro vai fazer com que a gente mude. Mas enquanto isso, nós podemos ficar imersos nas nossas imperfeições, e isso ocorre. Isso ocorre, a gente recebe na mesa mediúnica irmãos encarnados que estão ali, às vezes há centenas de anos, imersos num quadro mental de ódio, de revolta contra uma determinada pessoa, que muitas vezes já seguiu a sua caminhada, e ele fica ali. Ele fica ali. É muito triste, é muito doloroso, mas isso acontece muito, com muito mais frequência do que a gente pensa. Então por isso que é Shakespeare que disse, né, que o rancor é um veneno, né, que a gente toma todo dia um pouquinho, né, esperando que o outro morra. Né? A gente tem o rancor, tem o ódio, e a pessoa às vezes nem sabe desse sentimento nosso, mas a gente fica lá, aquele cara fica se envenenando, está envenenando a si mesmo, mas quer que o outro morra, né? Que muitas vezes, não está nem aí, nem tchuns para aquilo que a gente pensa ou entende. Os sofrimentos físicos e morais, a expiação, são a consequência da falta cometida, verificando-se quer na vida presente, quer após a morte, na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corporal, até que os traços da falta sejam apagados. Então isso é inexorável. Não há como não passar por esse estágio aí. Nós não temos como negociar assim. Nós vamos passar por essas dificuldades inerentes aos nossos comprometimentos do passado. Mas a reparação, perdão, eu estava pulando aqui, consiste em fazer o bem a quem se haja feito o mal. Como eu disse, em determinado momento da nossa existências futuras, nós vamos reencontrar com esse irmão que um dia nós prejudicamos e vamos ter a oportunidade de reparar esse mal que nós fizemos aí, gente, vem a um caso muito emblemático, né, na literatura espírita, que é o caso do seu Saturnino Pereira. Porque assim, estou dizendo para vocês, não, nós vamos sofrer, tá certo, né? Não tem jeito, é inexorável, vamos passar por um sofrimento relativo e proporcional às nossas faltas do passado, certo? Né? Mas, veja, a lei dos homens, a lei brasileira, tão cheia de imperfeições, né? Tão cheia de defeitos, tão criticada, mas a lei brasileira, a lei dos homens, ela prevê. O cara é condenado a chegar a 30 anos de cadeia, né? De prisão. Aí, se durante o transcorrer da pena ele tiver bom comportamento, se ele trabalhar fora, uma série de coisas, se ele tiver méritos, né, ele vai abatendo essa pena, ele vai descontando lá do final da sua pena aqueles dias trabalhados, ou o que for. E ele é libertado, via de regra, é libertado antes do final da pena. No Brasil, dificilmente alguém fica preso 30 anos, ou o tempo máximo de condenação. Mas se a lei dos homens permite isso, vocês imaginem a lei divina, sendo Deus absolutamente justo, não podendo ter margem nenhuma para erro, para equívoco. Evidentemente que essa oportunidade existe, evidentemente que essa saída pela direita, como dizia o personagem aqui do Zé Animado, ela existe. Nós temos condições de minorar os nossos sofrimentos. E aí é o exemplo do seu Saturnino Pereira, que está lá no livro
de Hilário Silva, né? O livro é A Vida Escreve. E esse caso está contado no capítulo 20, sob o título O Merecimento. Vou tomar uma aguinha para contar essa história. O seu Saturnino Pereira era um velhinho, um senhor super gente boa, né? Um cidadão exemplar, pai de família, um cara legal, bom colega de trabalho, uma pessoa assim realmente excelente em todos os aspectos, trabalhador da casa espírita também. E um belo dia, no seu trabalho lá, na fábrica onde ele trabalhava, o seu Saturnino Pereira sofreu um acidente. Sofreu um acidente numa máquina e perdeu o polegar da mão direita. E aí a turma ficou assim, paz! Mas logo o Saturnino, que a gente, um cara bom desse, vai se fazer, vai perder um dedo, ficar todo esse tempo sem trabalhar, né? Não podia ser um Monteiro que não vale nada, né? Que um dia que está a justiça divina, isso aí não está certo, né? O cara, a gente, logo ele foi sofrer um acidente, né? Um tanto o cara que não vale nada aí para... Podia acontecer, não aconteceu com ele. Aconteceu com o seu Saturnino. Ele passou um tempo, claro, um trauma, né? Perdeu o dedo, tá? Tratou, curou e voltou ao trabalho. Depois de um tempo recuperado. E voltou também ao trabalho na casa espírita. E lá, durante uma sessão mediúnica, ele foi revelado, foi questionado isso. E ele foi revelado que, na verdade, ele numa encarnação anterior, ele tinha sido um senhor de engenho, uma pessoa de posses, né? Consta que uma pessoa boa, mas muito impulsiva, muito impaciente e por vezes violento. Então, num acesso de fúria, o seu Saturnino na encarnação anterior teria colocado, né? Colocou o braço direito de um escravo, que tinha escravo, dentro da moenda de cana. E o braço do escravo foi triturado. Veja, comprometimento, né? Reparação, expiação. Seu Saturnino Pereira veio com uma programação reencarnatória para que, naquele momento que aconteceu o acidente aconteceu, ele perdesse o braço. Ele ia perder o braço naquela máquina. Mas em função do seu comprometimento, do seu melhoramento, né, da sua perseverança no bem, ele teve aliviado a sua pena. E ao invés de perder o braço, ele perdeu apenas o dedo da mão direita, o polegar da mão direita. Então vejam, aquilo que parecia ser uma tragédia, uma coisa relativamente grave, na verdade foi um benefício, foi uma concessão, né? Uma redução de pena que ele ganhou pelos seus méritos. Então o Lula também foi o mérito, que ele foi o pessoal daí. Não vou entrar nesse mérito, né? Não vou entrar nesse mérito aí. Mas eu estou explicando graças ao Saturnino. Então assim, isso é importante que nós entendamos. É importante que nós entendamos que nem tudo é assim. E nem inexorável. Nem tudo é inapelável. Nem tudo é inescapável. Que o trabalho no bem, que a perseverança em sermos melhores, né? Que a nossa capacidade de trabalhar os nossos defeitos, de segurar, de conseguir burilar e transformar isso gradativamente em coisas boas, em boas atitudes, em bons pensamentos, isso é mérito. E isso é que faz com que as nossas penas possam ser aliviadas. Então, o arrependimento dele, do seu Saturnino, foi a primeira coisa, né? A expiação foi a segunda. Ele perdeu o dedo. O que falta ainda, ou faltava ainda na época? Faltava a reparação, que certamente ocorreu ou ocorrerá numa vida futura, quando ele inexoravelmente terá colocado no seu caminho aquele irmão então escravo, a quem ele prejudicou tanto, para que ele possa, de alguma maneira, reparar o mal que fez. Em que condições nós não sabemos, mas com certeza isso aconteceu ou acontecerá. Jesus nos diz: a cada um segundo as suas obras. Então, é essa a nossa preocupação principal, estando encarnados aqui hoje. Nós
temos que nos preocupar em seguir no bem, em sermos melhores. Ninguém vai se tornar santo, né, de um dia para o outro. Espírito de luz, estou na casa espírita, agora sou um espírito superior, eu sou nada, né? Sou nada. Eu sou um espírito como os outros, encaminhado, que tem algumas ferramentas que as outras pessoas não têm. Isso me auxilia num sentido, mas me aumenta a responsabilidade do outro. Então eu sempre falo, eu sempre uso esse exemplo que a gente, no início a gente chega na casa espírita e tal, muitas vezes de arrasto, né? Tocar de alça de gaita com os gaúchos, precisa do amparo e aqui encontra. Amparo, é amparado, é reequilibrado, faz um diálogo fraterno, faz a fluidoterapia e a pessoa vai se reequilibrando, assiste o evangelho, se reencontra. Muito bem. Daqui a pouco, o cara começa a olhar para o lado e diz, mas não tem novena, né? Não tem envelope, não tem hóstia, não tem promessa, não tem nada. Vão dizer assim, olha meu amigo, agora tu tem que mudar, tu precisa mudar, porque senão não vai mudar, não vai adiantar nada, daqui a pouco tu está na mesma situação. A pessoa se recupera, se reequilibra e fica a mula, volta para onde ela veio, não é? Por quê? Porque a doutrina espírita ela não cobra nada da gente, ela não nos diz, não, tu não pode ser maledicente, não pode, cada um, né? Até porque isso não vai terminar hoje nem amanhã, a gente não vai mudar assim. Mas é errado. E aí aquilo começa a incomodar. E a gente sente a necessidade de mudar. Isso é natural. Isso ocorre com todos nós. Alguns não conseguem conviver com esse questionamento permanente e voltam para onde se sentem melhor. A gente respeita. Mas é assim. Não tem fórmula mágica. Né? Não vai ser um instalar de dedos que nós vamos nos transformar. Nós precisamos do dia a dia, ir trabalhando, e burilando aqueles nossos defeitos que nós todos sabemos, nossas fantasminhas, como eu digo. Todos nós sabemos que temos. E todos nós temos. Né? E trabalhando, mudando. Aí a gente, daqui a pouco, estamos aqui na casa espírita, vai que vai, né? Aquela coisa, agora estou no espiritismo, virei um espírito luzeiro, estou melhorando, daqui a pouco acontece uma situação, pá! E a gente faz a mesma coisa que fazia antes. Age da mesma forma, tem a mesma reação. Qual é a diferença? A diferença é que se antes nós nos orgulhávamos disso, né? Talvez a gente até fizesse propaganda, fui lá, aquele cara, o que está pensando? Fui lá e disse isso. Nós podemos até fazer isso da mesma forma, mas isso vai nos incomodar bastante. Né? Isso vai nos dizer, puxa vida, mas eu fiz de novo. Não podia ter feito isso. A consciência se ampliou. Né? A nossa capacidade de entendimento nos faz com que o arrependimento bata a nossa porta. E isso não acontecia antes, e isso é um progresso. Embora externamente nós estejamos agindo da mesma forma. Aí mais adiante, quem sabe a gente consegue engolir aquele sapo. Eu estou nessa fase aí ainda, né? Engolir aquele sapo daquela... e seguir adiante. Muitas vezes com uma mágoa, um rancor que vai aos poucos, vai saindo. Mas a gente consegue, a gente já não reage da mesma forma. Ótimo, é progresso? É progresso. Por mais raiva que a gente tenha dentro de nós, a gente já não reagiu. Progredimos? Se a gente conseguir ser ofendido e chegar e dar um abraço naquele irmão de coração, então realmente nós progredimos. Então realmente nós mudamos. Isso não é um processo simples, isso não é um processo de hoje para amanhã, isso não é milagre. Isso é uma coisa que é do dia a dia, que a gente vai mudando, tá? E faz parte da nossa rotina. Então que as nossas obras possam ser as melhores possíveis, que nós possamos ser cada dia melhores hoje do que fomos ontem, melhores amanhã do que fomos hoje, que nós possamos progredir, nós possamos evoluir. Assim, nós colaboramos com a humanidade do nosso cantinho, transformando o nosso mundinho, dando exemplo para as pessoas, pela nossa maneira de agir, para que elas passem a nos ver como referência. O espírita geralmente ele é uma referência, se torna referência naturalmente.
as pessoas perguntam, questionam, observam. Tu espírita fazendo isso aí? O cara pode ser católico, pode fazer isso aí, seja o que for, né? Pode ser evangélico, pode fazer isso aí. Mas tu espírita fazendo isso, né? Ou dizendo isso. Então a gente se torna referência. E que essa nossa referência possa ser positiva, possa contribuir para a mudança, para a evolução, para o crescimento nosso e das demais pessoas. E aí nós estaremos cumprindo a nossa parte, fazendo com que o nosso mundo, o nosso mundinho e o nosso mundão se transforme, suba de condição. E que nós também possamos nos transformar e subir de condição, mudar de condição para uma condição melhor, uma condição que não nos exija mais que a dor bata à nossa porta, que o aguilhão da dor venha nos visitar com tanta frequência. Nós sendo melhores, nós tendo um comportamento mais adequado, nós não necessitaremos disso. E que nós possamos trabalhar para que isso aconteça o mais depressa possível. Obrigado a todos, uma boa noite.